Vocês se lembram que eu falei que eu ia explicar por que é soma algébrica? Porque agora, não sei se vocês perceberam, tá um pouco confuso, né? Tem hora que tem sinal de mais, olha que eu vi esse caso aqui, e na realidade eu fiz uma subtração, né? E nesse caso aqui, olha, tem sinal só de menos e eu somei. Então, quando a gente trabalha com os números naturais, o sinal de menos é para subtrair, o sinal de mais é para somar. Mas aqui não. Aqui não é mais assim. Então, às vezes aparece sinal de menos e você soma, às vezes aparece sinal de mais e você subtrai. Então, aqui não dá mais para pensar, isso é uma adição, isso é uma subtração. Não, não é mais assim. A gente tem que analisar o que está acontecendo. Sempre lembrando que toda vez que aparecer um sinal de mais na frente de um número, eu tenho que pensar que aquilo é um dinheiro meu. E se aparecer o menos na frente do número, é porque eu estou com uma dívida. Vamos continuar? Isso aqui a gente só aprende depois de muito treino, tá bom? Então, aqui, olha nesse caso da letra G. O que é o menos 14? Uma dívida que eu tenho. E o mais 16? É o dinheiro que eu tenho. Então, cara, se eu tenho dinheiro e tenho dívida, você tem que pagar a sua dívida. Paga a dívida e vê se vai sobrar dinheiro ou se sobra dívida, porque às vezes não dá para pagar tudo. Então, a primeira pergunta é: o dinheiro que eu tenho 16, dá para pagar minha dívida de 14? Dá. Então, se dá para pagar, é porque vai sobrar dinheiro. Quanto vai sobrar? Olha só, a própria palavra sobrar já dá a entender que a gente tem que subtrair, né? Então, vão sobrar, né, R$2. Agora, nessa letra H, menos 4 é uma dívida. O mais 4 é outra dívida. Olha que maravilha! Eu tenho exatamente a quantia certinha para pagar a minha dívida. Então, esses meus R$4 dá para pagar a minha dívida toda. E aí, quando eu pago a minha dívida toda, quanto vai sobrar em dinheiro para mim? Nada. Em compensação, também não vou ter dívida. Então, esse zero significa o quê? Que eu não estou nem com dívida e nem com dinheiro, tá? Letra I. Menos 5 mais zero. O menos 5 significa uma dívida. E esse mais zero significa o dinheiro que eu tenho. Ou seja, quanto que eu tenho? Nada. Com nada, dá para pagar minha dívida? Não. Eu continuo com a mesma dívida, certo? Eu continuo com a mesma dívida. Oi, nem aqui não. Eu continuo com a mesma dívida que eu tinha. Estou devendo, continuo devendo 5. Entendeu? Agora, na letra J aparece um fato interessante. Esse número 1000 não tem sinal. Então, quando o número não está com sinal aparecendo, é porque ele é um número natural e todo número natural ele é positivo. Então, o número 1000 é natural, mas é um número inteiro também e positivo. Então, aqui, ó, mais 1000 é o dinheiro que eu tenho e menos 400 é a minha dívida. O dinheiro que eu tenho 1000, dá para pagar a minha dívida? Sim ou não? Dá para pagar. E sobra dinheiro, porque se dá para pagar, geralmente sobra dinheiro. Dá para pagar e sobra dinheiro. Quanto vai sobrar? R$600. Então, esse é o resultado. Agora, aqui, vamos prestar muita atenção que dá para facilitar a nossa vida, tá? Tá vendo que aqui eu coloquei 3 números, né? Uma dívida de 4, um dinheiro de 4, uma dívida de 3. Aqui, a gente costuma fazer de 2 em 2, tá? A gente costuma fazer de 2 em 2. Então, ao fazer os dois primeiros, vou até escrever aqui embaixo. Ao resolver os dois primeiros, uma dívida de 4 mais o meu dinheiro de 4, dá para pagar minha dívida. Ao pagar a dívida, eu fico com nada. Mas ainda tem aquele menos 3, que é uma dívida de 3. Então, agora, era uma conta com 3 números, agora eu tenho uma outra conta com 2 números. E onde esse zero aqui, ele indica que eu não tenho nada. Resultados. Meu Deus do céu. Eu não tenho nada, mas eu estou devendo 3. Com esse nada que eu tenho, dá para pagar minha dívida? Não dá. Então, eu vou continuar devendo o 3. Então, eu fiz a conta em duas partes.
Juntei os dois números primeiro, dei a resposta que é 0. Repeti o menos 3. E depois eu fiz a última conta, 0 menos 3, que dá menos 3. Tá? Aqui também, ó, é parecido. Então, eu vou juntar os dois primeiros e depois repetir o terceiro. Então, vamos lá. Eu tenho dinheiro, eu tenho 8. Estou devendo 8. Dá para pagar? Dá. Fico com alguma coisa? Fico com nada. Mas aí, eu vou repetir o 7, tá? Então, quem é esse 0? É o resultado de mais 8 com menos 8. Repete o 7. Repetindo o 7, aí eu tenho a seguinte situação. Quanto eu tenho? Nada. Mas eu olhei no bolso e tenho 7. Então, o nada que eu tenho num bolso com o 7 que eu tenho no outro bolso vai me dar 7. Eu vou ficar com 7. Então, é como se você olhasse num bolso e descobrisse o dinheiro que você tem lá. Que dinheiro que tem lá? Nada. E no outro bolso? Tem 7. Então, pego nada com 7, dá nada. Ou dá 7. Desculpa, falei besteira. De novo, a mesma coisa. Menos 5 é uma dívida e mais 5 é o dinheiro que eu tenho. O dinheiro que eu tenho, 5, dá para pagar minha dívida? Dá. Eu pago tudo, fico com nada. E aí, você vai ter que repetir aquele mais 1, tá? Então, repete mais 1. E aí, vem aquela situação. Eu olhei num bolso, tem nada. Olhei no outro bolso, tem 1. Quanto eu tenho, então? Mais 1.